Olá, estudantes, boa tarde. Vocês observaram lá no ambiente de aprendizagem, lá no Aprender, que eu postei uma nova atividade. E que essa atividade ela tem um prazo até o dia 10 de março para ser encaminhada. Mas eu queria prepará-los um pouquinho para essa atividade. Vocês também perceberam que eu indiquei o texto do professor Demerval Saviani, que está lá na nossa biblioteca, para servir de base, de referência, o que não impede que vocês busquem outros textos, desde que citem, né, outras abordagens também. Mas aí aqui, o que eu quero? Eu quero, a partir do texto do professor Saviani, prepará-los para fazer a atividade. Eu já disse em outras ocasiões que não me interessa que vocês simplesmente peguem a atividade, abram, o que a professora quer? Tá, ela está aqui identificando que eu tenho que escrever sobre a história da pedagogia, então eu vou procurar sobre a história da pedagogia, aí vai lá, copia e cola, sem entendimento nenhum, simplesmente para cumprir o protocolo de me encaminhar a atividade até o prazo. Eu digo que isso não é o mais importante. E se vocês estão estudando para serem futuros pedagogos, vocês vão ter clareza disso cada vez mais. Que o mais importante é a aprendizagem, é vocês efetivamente aprenderem sobre o tema. Então, essa primeira unidade nossa vai tratar justamente de alguns fundamentos em relação ao curso de pedagogia, em relação ao pedagogo, ao papel, à função do pedagogo. Então, isso, tendo clareza disso, depois entender as diretrizes e entender um pouco mais o campo de atuação do pedagogo, vai ficar muito mais fácil para todos vocês. Então, eu preparei aqui, com base no texto do professor Saviani, uma exploração melhor do texto para ajudá-los, orientá-los a ler o texto com outros olhos. E eu escrevo lá que é para vocês procurarem, né? Se eu acho que isso exige disciplina e persistência, ler para aprender. É ler, destacar as ideias principais, escrever, porque a gente não aprende só de jeito, a gente aprende vendo, ouvindo, falando, escrevendo e fazendo. É usando todos os sentidos. Talvez as tecnologias até facilitem um pouco isso, porque você pode assistir um vídeo, você pode ler um texto, você pode entrar num grupo de discussão, fazer uma série de exercícios. Mas então, eu quero que vocês pensem comigo como é que qual foi o meu olhar sobre o texto e a importância desse texto neste contexto, tá bom? Então, a primeira coisa, ao ler o texto, é contextualizar esse texto. Esse texto foi escrito pelo professor Demerval Saviani, ele é da Unicamp, ele foi escrito em 2004, ele teve por base um estudo, uma pesquisa que o professor fez com o grupo dele, olhando os sistemas de ensino, e ele se baseou principalmente na reforma do ensino a partir da década de 20, da pedagogia, do curso da pedagogia no estado de São Paulo. Tanto é que ele traz a ideia do movimento renovador, que aconteceu lá em São Paulo mesmo. Mas esse movimento não aconteceu só em São Paulo. E por que o professor Demerval Saviani trouxe ele? Porque ele aconteceu em outros estados no Brasil nessa década, na década de 20, por isso é importante, ele está situando a década, e ele traz aí o estado do Ceará, o estado da Bahia. Eu busquei essas informações para complementar de Minas Gerais e no estado de São Paulo, que foram estados que começaram, que iniciaram reformas no ensino, envolvendo a especificidade da formação dos professores e a atuação dos professores. Então, a partir de São Paulo, o professor Demerval Saviani traz um marco importante para a história da pedagogia e do curso de pedagogia, que foi a década de 20, ok? Então, isso é importante. Aí, para vocês entenderem por que São Paulo é ponto de partida, eu trouxe também outros estados para servir de referência e dizer o quanto isso foi importante.
Uma outra coisa importante que o professor Demerval Saviani traz no texto dele, e que compõe todo o histórico do curso de pedagogia no Brasil, foram e é a existência das escolas normais. Eu já falei para vocês que eu fui formada nessa escola, que eram cursos que nos qualificavam para dar aula, principalmente de primeira a quarta série, né, nas escolas isoladas, né, nas escolas, no sistema de ensino, seja público ou privado. Então, antigamente, no meu tempo, quando você tinha a escola normal, você já podia dar aula, por isso que eu comecei a dar aula tão cedo, né? A minha carreira de professora começou bem cedo, porque eu fiz a escola normal e ela me ajudou muito. Agora, a história da escola normal, a constituição do currículo da escola normal é importante perceber, e o professor Demerval Saviani traz isso muito bem, né? Em que ele começa a olhar o currículo e, através do currículo, ele começa a identificar discrepâncias, debates que ainda hoje nós temos no campo da pedagogia, que teve como nascedouro toda essa orientação das políticas públicas, das reformas de ensino, que impactaram a composição, os currículos dos cursos de pedagogia das escolas normais. Elas também se modificaram ao longo do tempo, e o professor Demerval Saviani traz isso bem, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, procurem conhecer isso. Isso é bom, porque faz parte da nossa identidade mesmo. Na construção da identidade, o histórico da nossa profissão é muito importante. E lá nos cursos das escolas, nas escolas normais, o currículo das escolas normais já trouxe um debate que até hoje a gente não superou, mesmo com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é essa, digamos assim, essa dicotomia entre a teoria e a prática, né? Os cursos mais reforçavam a atividade prática do professor. A tendência das reformas de ensino era transformar a atividade do professor numa atividade meramente técnica, em que, se você ensinasse metodologias, estratégias de ensino, você teria um bom professor na escola. Mas um bom professor sem um conteúdo cultural básico, teórico importante, ele não vai conseguir dar conta de ensinar os diferentes conteúdos nas escolas. Isso a gente percebe muito. Eu sou fruto dessa formação. O curso que eu fiz foi normal, e no meu tempo eram 3 anos só que a gente fazia, o que já me habilitava a trabalhar com primeira a quarta série. Depois eu fiz o curso de pedagogia, mas eu fiz numa faculdade chamada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no Paraná. E é dessas faculdades que o professor Saviani se refere quando ele faz quando ele lança o olhar dele sobre a importância do currículo na formação dos pedagogos, dos futuros professores, e como a formação dos professores é importante para o nosso debate. Então, eu sou fruto disso, me formei nos anos 80 e vivi exatamente isso, né? Então, ele traz vários aspectos aí no texto, mostrando essa evolução, essas mudanças, né? E ele aponta, então, uma coisa importante, ele vai dizer que isso já tinha sido apontado por alguns especialistas, e um dos mentores de algumas mudanças que tentaram, de algumas reformas que tentaram reverter essa lógica dessa diferença entre teoria e prática, foi o Anísio Teixeira, o nosso grande Anísio Teixeira, o nosso mentor, aquele que, de certa forma, aquele que nos conduz enquanto professores, porque a gente sempre busca abarcar os ideais do professor Anísio Teixeira, o que é uma coisa muito boa de fazer. A UNB tem uma proposta diferenciada das outras instituições, justamente por privilegiar, por levar em conta, e nós estamos sempre nos cursos tentando fazer isso, que é essa integração de saberes, e perceber o quanto essa integração é importante.
Então, o Anísio Teixeira, lá na década de 30, vê o que é um educador iluminado, em 32, ele já dizia que esse vício de constituição, esse vício que permanece até hoje, da criação de alguns cursos de pedagogia e das escolas normais, esse vício permanece porque a gente continua no debate avançando para melhorar os currículos. E mesmo com a Base Nacional Comum, a gente ainda encontra dificuldade em materializar isso. Então, ele traz isso, é um histórico bem interessante. O Anísio Teixeira, quando olhou para esses cursos, ele trouxe aí uma proposta de reforma que envolvia, no currículo do futuro professor, fundamentos profissionais, conteúdos profissionais, e ele teve uma sacada muito boa, porque ele viu que assim a educação ela não pode andar sozinha, né? É um curso diferente do direito, da medicina, da administração. Por quê? Porque ela depende de todas as áreas, e essa integração é muito importante. E o Anísio teve uma sacada muito boa no que ele chamou de assim, contexto da atuação do pedagogo. E, inclusive, trouxe várias referências que o professor Saviani traz no texto dele, como, por exemplo, a importância da presença de instituições complementares à formação do professor, né? Então, por isso é que nós estamos sempre ligados em tantas coisas, quando a gente olha a educação como direito, quando a gente olha a educação desse ponto de vista, a gente vê que não é só a educação, a saúde está presente aí, uma pessoa com boa saúde, ela aprende melhor, é a questão da cidadania, de ter um teto, de ter uma casa, de ter saneamento básico, de ter infraestrutura. Então, tudo isso está interligado com a atividade educacional, e ele já sacou isso e tentou colocar isso nas diferentes reformas, porém ele não teve muito sucesso à época, e até hoje a gente persegue, né, muitos dos seus ideais, né? Então, ele traz, inclusive, uma referência importante dizendo que essa foi uma utopia, né, que acabou sendo vetada por forças políticas que sempre interferem, né, na condução das políticas de educação, né? Essas fontes, né? Esses agentes que compõem a construção de políticas públicas na educação interferem muito, e as reformas tiveram muito esse objetivo, né? Então, ele traz isso também, isso é legal vocês perceberem no texto. Outra coisa bacana que ele vem trazendo daí é que consequências a gente teve desse movimento, dessas tentativas de reformas para o bem e para o mal, algumas muito direcionadas a separar a atividade a transformar a atividade do professor, a docência, simplesmente numa profissão igual às outras. E quando eu me referi lá na nossa aula anterior, que eu olho muito o docente pela categoria do trabalho, é olhando muito mais amplo, não é vendo isso como uma profissão técnica, meramente técnica, mas muito mais complexa do que isso. Então, ele diz que o preparo dos professores foi sendo um tema que até hoje, né, é um tema super importante para a gente, que é a formação dos professores, e que não podia ser simplesmente olhado como uma formação profissional. Além dos mecanismos, das metodologias, das práticas de ensino, isso tudo tem que estar muito ligado com a questão teórica, com a formação teórica do educador. Por isso é que eu trouxe para vocês também na aula passada o Milton Duarte, em que ele diz que assim, o componente teórico é fundamental para a atividade do professor, né? Então, ele vai trazer essa discussão também. Eu destaco algumas coisas do texto dele que são importantes, que fizeram parte da organização do curso de pedagogia, quando, por exemplo, o curso era bacharelado de 3 anos, você fazia um ano a mais e virava uma licenciatura, isso já mudou, você já tem sorte de entrar num curso que tem uma organicidade muito mais consequente,
de movimentos, de estudos mais atuais do processo de educação, que eu acho que é interessante vocês pensarem. Então, eu também destaquei isso no texto, para que vocês deem uma olhada e aproveitem. Eu mostro um pouco de como é que o currículo estava organizado, porque a gente não pode ignorar o currículo do curso de pedagogia. O currículo do curso de pedagogia, assim como dos outros cursos, ele traduz uma identidade, um perfil profissional que é importante. Como a gente vai estudar o perfil do pedagogo, o currículo tem tudo a ver, né? Ele também traz a questão da complementação, que eu acho super importante, né? E aí ele diz que todo esse movimento acaba, né, a partir da década de 20 até os tempos atuais, em abrir um caminho muito grande para a gente discutir, né, e pesquisar mais a educação. O campo da educação cresceu muito em pesquisas, mas tem que crescer ainda mais. Uma das críticas que se faz à pedagogia, às ciências da educação, muitas vezes, e às vezes o desprestígio que a gente percebe pelas agências de fomento, né, de pesquisa no Brasil, inclusive da própria CAPES, é essa coisa que acabou virando um lugar meio comum, que é essas afirmativas de que assim o campo das humanas é um, o campo das exatas é outro, e aí o campo das exatas recebe mais recurso, mais atenção, porque parece que o impacto daquilo que é pesquisado lá se traduz rapidamente em produtos na sociedade de consumo, o que não é o caso da pedagogia. O nosso trabalho é um trabalho mais de longo prazo, é a formação do cidadão, inclusive desse pesquisador, que vai produzir um bem e que vai colocar isso à disposição de toda a sociedade, né? Então, é uma coisa complexa e boa da gente pensar do ponto de vista da nossa atuação. Então, ele vai falar disso, vai falar da importância da gente se estruturar. Mas todo esse movimento, ele vai durar e ele vai ser reforçado já na nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 4.024. E essa lei, ela foi, assim, muito significativa, né? Do ponto de vista da constituição dos cursos de pedagogia, e até hoje, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96 ainda tem muitos vícios, como disse o professor Saviani lá, né, fundantes, estruturantes, que permanecem, que a gente não consegue mudar com muita facilidade, né? Até porque, para ter outra coisa no lugar, essa discussão ela precisa avançar bastante. Aí ele vai trazer a importância de alguns processos na constituição do curso. Primeiro, esse que eu fiz, que foram 3 anos de um bacharelado em pedagogia, e aí 1 ano de didática para virar uma especialista, e que outros, e depois isso acabou, mas continuou a questão das especializações. E na questão das especializações, é legal falar para vocês uma coisa interessante. Eu sou pedagoga e a minha habilitação é em supervisão escolar. O curso que eu fiz tinha 3 habilitações: supervisão escolar, orientação educacional e administração escolar. O professor Saviani vai falar disso. E no contexto dessas especializações, muita coisa mudou. E hoje a gente vê, assim, a questão da orientação educacional, ela conseguiu conquistar um espaço e ela é importante nas escolas, porque ela faz um papel muito importante junto aos estudantes. A questão da administração, a gente até quis chamar atenção para isso na formação dos gestores, por exemplo, das escolas, mas acabou que essa discussão da administração escolar acabou indo muito pela vertente da administração, que é diferente da administração escolar, né? Que são princípios e pressupostos diferenciados. Vocês vão fazer administração, aí até pelo PAD vão perceber isso. E a questão da supervisão, que foi a que eu fiz, ficou muito ligada à inspeção, supervisão, e assim isso tudo se diluiu muito no contexto das discussões e se viu que andava por um caminho complicado, entendeu? Até porque tinha a ver com inspecionar, tinha a ver com cobrar dos professores, o que não é uma coisa interessante de se fazer, beleza? Então, eu acho que isso é bacana, eu queria chamar a atenção no texto, e ele traz tudo isso no texto. Ele traz
algumas afirmativas dos pareceres que eu trouxe aí também para vocês darem uma olhada no conjunto das mudanças, como foi que o curso de pedagogia e a formação dos professores começou a se firmar mesmo. E aí o professor Saviani, por fim, ele destaca que, na verdade, as habilitações, ela acabou por muitas vezes reforçar essa questão da separação entre teoria e prática e da tentativa de transformar a atividade docente e a formação do professor numa formação meramente técnica, né? Então, eu também chamo a atenção disso, trago algumas ideias dele aqui, reforço as ideias, né? E ele, então, acaba por dizer que o grande dilema da formação dos professores permanece até hoje, né? E é verdade. E por isso que se debruçar sobre a formação do professor é tão importante, porque quem forma o professor é o curso de pedagogia. E hoje, no Brasil, a maioria dos professores, mais de 80% dos professores, são formados por escolas particulares, algumas boas, outras nem tanto. E aqui não é uma crítica a ser particular, é uma crítica aos empresários da educação que lançam mão da educação simplesmente para ganhar dinheiro, que não tem uma proposta e uma filosofia educativa ao formar esse educador, a não ser dar diploma para ele e colocar ele no mercado de trabalho. Essa é uma questão muito séria que a gente tem que discutir. E aqui não é contra público e privado um contra o outro. É olhar a especificidade e os objetivos desses cursos e perceber isso nas propostas pedagógicas, e isso é um tema muito caro para a educação e muito importante. Na Faculdade de Educação, vocês vão encontrar um grupo de pesquisa muito forte, que inclusive é do meu departamento, da professora Kátia, a professora Ana Sheila, a professora Natália, a professora Shirleide, que elas encaminham os projetos de conclusão de curso para aprofundar esse debate da formação e, inclusive, fazem parte da associação da UFOP, que o professor Demerval Saviani chama atenção, que é hoje uma associação que discute muito as questões pertinentes ao campo da educação e da formação de professores, e que eu acho que vocês devem conhecer as lutas dos educadores e começar a se engajar, porque não dá para você simplesmente isolar a atividade docente dessa busca de melhoria da própria atividade docente, né? Não basta pegar o diploma e ir lá e dar sua aulinha, né? Não é por aí, né? É tentar mudar a vida das pessoas, como eu sempre disse, e como eu, de fato, acredito que é para isso que eu sou professora. Muito bem, ok, ele faz isso, e ele conclui que essa concepção produtivista, né, que acompanha muitos cursos que eu estou dizendo para vocês, de muitas escolas, que é simplesmente de dar o diploma, entendeu? Para o professor, para ele entrar no mercado de trabalho e depois se deparar com turmas imensas e odiar a profissão e fazer mal o seu trabalho, e ainda contribuir para o desprestígio da nossa profissão, e eu vejo que isso é cada vez mais comum. Ele diz que essa concepção, ela, além de permanecer, ela precisa mudar, e esse é o nosso papel. Eu espero que, ao entender a pedagogia, ao entender o campo da pedagogia, ao entender a função do pedagogo, o perfil, vocês abracem essa ideia junto comigo e sejam excelentes professores pedagogos. E se não forem professores agora, e se não vão ser professores, certamente essa tomada de consciência de qualquer profissão vai fazer diferença na vida de vocês, beleza? Aí ele vai lembrar do movimento dos educadores, que eu acabei de falar, inclusive da questão da ANFOP, da importância da ANFOP, né? Vai falar do quanto esse movimento ganhou, né, em escala e também de ideias, né, da importância desses movimentos todos renovadores, né. Ele também vai chamar atenção para a importância da pesquisa, e aí ele faz uma comparação com muitos programas de pós-graduação que cresceram muito, e a educação, muitas vezes, ela se depara com tantos dilemas que a pesquisa fica, por vezes, em segundo
e não fortalece muito o campo, né? Isso ele fala bacana. E ele diz também que a área pedagógica sempre foi objeto de estigma, como eu falei para vocês, o baixo status social do professor, causado muitas vezes pela falta de pesquisas mais consistentes, mais ampla na área, mas eu digo que esse campo tem mudado muito, principalmente a partir dos anos 2000 no Brasil, bastante, se vocês acompanharem, está mudando, tem que mudar mais, é claro, mas está mudando muito, né? Ok? Então, ele vai aí trazendo algumas coisas algumas ideias falando dessa complexidade e desse entendimento, né, que eu quero chamar a atenção de vocês. E, por fim, ele alerta que no campo da pedagogia, no campo da educação, né, essa coisa de reduzir a pedagogia simplesmente a uma ciência profissional em que você entra em sala de aula, basta dar conteúdo, e que para muitos pedagogos basta ter o diploma, já é um professor, isso é reduzir demais a carreira e a tarefa do curso de pedagogia e o caminho do professor, do papel do professor. E ele alerta, então, que, na verdade, a gente tem um longo caminho a percorrer, né? E que esse caminho é realmente olhar para o currículo do curso de pedagogia, olhar para a formação do pedagogo e, se decidirem ser pedagogos, sejam diferentes, que é esse o meu grande objetivo aqui com vocês, que vocês reflitam sobre isso, beleza? E todas essas ideias que eu lancei aqui foram tiradas do texto do professor Saviani. Por que eu quis trazer isso? Porque é um olhar que eu tive sobre o texto, entendeu? E vocês terão o olhar de vocês. Por isso que, primeiro, vocês devem ler e se apropriar daquelas ideias do texto, para depois fazer a atividade. Vocês têm até o dia 10 de março para me entregar essa atividade, portanto, vocês têm tempo para isso. Eu desejo uma ótima leitura e quero que vocês realmente sejam fisgados aí pela importância e pela necessidade de saber um pouco mais sobre as raízes do curso de pedagogia, sobre os dilemas do curso de pedagogia e que permanecem até hoje e que são importantes para a gente construir uma classe forte, né? E uma educação de qualidade melhor. Beleza? Muitíssimo obrigada. Fiquem bem, tá bom? Tchau!